A paz do Senhor, meu irmão. Você já pensou em ter um empregado, em cuidar desse empregado, mas ele lhe abandonar? E além de ele lhe abandonar, ele lhe passar a perna, pegar algum dinheiro e fugir. É motivo de grande decepção. É motivo de grande ira, né? A gente fica extremamente irado. Só de ouvir essas histórias, indignado. Imagine que aconteça com nós mesmos. Só que existe um relato bíblico que nos traz a este tema. Só que o desenvolver é muito diferente, é muito interessante. Existia Onésimo e Filemão. Filemão era um obreiro. Ele trabalhava, ajudava a igreja de sua cidade, a igreja do nosso Senhor Jesus Cristo na sua localidade. Ele ajudava então assim aquele rebanho e trabalhava firme ali. E existia também Onésimo, seu escravo, aquele que trabalhava para aquele homem, para Filemão. Só que Onésimo fugiu e levou consigo algum dinheiro do seu senhor, do seu patrão. Só que Onésimo não conseguia fugir de Deus e da graça de Deus. Então chegou em Roma e em Roma se defrontou com quem? Paulo, preso e com a pregação do Evangelho da Graça. De modo tal, meus irmãos, que mesmo fugido, mesmo como um ladrão, mesmo como um defraudador, Onésimo se encontra com a graça de Deus, que o transforma, o converte, através da pregação do apóstolo Paulo. E então o apóstolo Paulo diz-lhe que você precisa voltar para se reconciliar com o seu Senhor, com aquele que você roubou, que é irmão seu em Cristo Jesus, que é trabalhador assim como você agora o é. E então o apóstolo Paulo escreve uma carta para o seu patrão, pedindo que o receba. E então, no versículo 20 e 21 de Filemão, o apóstolo Paulo diz o seguinte: sim, irmão, que eu receba de você no Senhor este benefício, reanime o meu coração em Cristo. Certo como estou, da sua obediência, eu escrevo a você, sabendo que fará mais do que eu estou pedindo. O apóstolo Paulo, o que é que ele estava pedindo? Estava pedindo que o Onésimo fosse recebido, restituído a Filemão. Então, era um negócio desafiador. E o apóstolo Paulo diz assim: eu estou certo que você vai fazer isso, eu sei, eu lhe conheço e sei que você vai fazer mais ainda. Mas o apóstolo disse: não receba só como um escravo, receba como um irmão em Cristo. E é desafiador isso. Receber aquele que o abandonou, o traiu, o roubou. Mas essa história toda nos faz entender e pensar acerca da graça de Deus. Não existe escravo, não existe roubador, não existe pecador tão quanto mais, ou tão fugido, ou tão covarde, que a graça de Deus não possa alcançar. E mais ainda, não existe relacionamento quebrado ou situação complicada que a graça de Deus não possa restaurar. E então, uma lição prática, básica, fundamental para as nossas vidas é o seguinte: nós precisamos lembrar de quem nós somos e quanto nós fomos alvos da graça de Deus. Nós éramos escravos, nós éramos pecadores assim, roubadores, insolentes, ignorantes, infames, perseguidores até. Nós éramos assim, ruins, escravos, mas a graça nos alcançou. Nós não podemos negar o agir com graça também para com os nossos irmãos.
Os nossos irmãos também foram alvos da graça. E até aqueles que não foram ainda alvos dessa graça salvadora. Os ímpios, os que ainda estão perdidos, precisam receber de nós esta atitude graciosa para que a graça se manifeste a eles também. A pregação do Evangelho se manifeste a eles de maneira prática. Então, diante disso, meus irmãos, diante dessa narrativa de graça, essa narrativa de uma graça abundante e transformante, nós precisamos ser confrontados para o viver hoje, de maneira que hajamos uns com os outros com graça, perdoando-lhes os pecados. Isso não significa dizer que nós devemos ser condescendentes, acoitar o pecado do outro. Não, isso não é a recomendação bíblica. Não. Nós devemos, sim, nos condoer com os pecados do outro, exortá-los, confrontá-los até mais, sempre com amor, porque nós somos pecadores desse jeito também. Nós fomos contumazes pecadores, mas a graça nos alcançou. Não neguemos, pois, a graça de Deus aos outros e recebamos os nossos irmãos com graça. Recebamos e hajamos com graça, refletindo a graça de Deus para a glória dele. Então, a quem perdão, perdão. A quem amor, amor. Para com todos. A graça do nosso Senhor. Deus abençoe sua vida.